Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos então a esse nosso encontro para falar justamente dos estágios, né? Continuar então essa nossa playlist sobre o estágio supervisionado, quando falamos tanto sobre o estágio, o não obrigatório, algumas questões até da legislação, o que a legislação 11.788 preconiza sobre o estágio, já citamos bastante sobre os termos de compromisso, sobre as cartas de apresentações, termo de rescisões, aditivos de estágio, todos temas aí pertinentes que são assuntos que de frequência muito grande nas dúvidas em relação aos alunos, né, nesse aspecto específico. E como verificamos então, né, na capa do nosso encontro de hoje, é para falar justamente hoje das dimensões, né, e as etapas do estágio. Quando citamos primeiramente sobre as dimensões, tratamos então desse estágio há algumas considerações, tanto esses aspectos que vão levar a considerações as dimensões, né, tanto dimensões essas políticas, quando se referem a essas dimensões políticas, por exemplo, a construção de redes de relacionamento, essa oportunidade, né, de empregabilidade, e consolidar mesmo a escolha profissional. Ou seja, quando eu vou ao estágio, eu entendo aquela possibilidade até de um network com o meu empregador, seja na área pública ou privada, ou mesmo a perspectiva, se uma área pública, por exemplo, daquela unidade de ensino, uma escola, uma creche, por exemplo, ou mesmo uma academia, no caso dos bacharéis em educação física, para uma possibilidade de trabalho, né, de empregabilidade então naquela unidade, então com unidade concedente em si, e também para consolidar também a escolha profissional, ou seja, é no estágio que eu sei, opa, é isso que eu quero para minha vida ou não, né? Não é isso que eu imaginava que era a educação física, não era isso que eu imaginava que era a pedagogia, ou educação especial, ou psicopedagogia, né? Letras, histórias, artes visuais, música, sociologia, filosofia, ciência da religião, enfim, tantas outras licenciaturas. Quando eu vou ao estágio, é o momento que eu vou realmente pensar, será que é isso que eu quero então para a minha profissão? Será que é isso que eu quero ter como fonte de renda, né? Então, essa dimensão política, ela faz parte então dessa roda que vai se retroalimentando. Uma segunda engrenagem desta roda é a própria dimensão, né, social, ou seja, que esse fato de onde eu reconheço essa convivência, eu reconheço o meu aprendizado coletivo, né, as principais competências que vão ressignificar o meu papel na sociedade, ou seja, que tipo de competência que o mercado ou mesmo a sociedade civil ela está necessitando, né, enquanto profissional da área específica, para que isso seja uma relação então mais justa, uma relação mais democrática e que também respeite, né, a própria diversidade aí que nós temos, de diversidades essas humanas, né? Então somos seres tão diversos e também neurodiversos. Então isso vai muitas vezes nessa dimensão social respeitar essa diversidade humana. E por último, né, para acrescentar nessa engrenagem das dimensões do estágio, é a própria transposição, ou seja, é o fato de aplicar esses conhecimentos de acordo com essas necessidades, né, de aprendizagem dos estudantes. Ou seja, é o momento que eu tenho então de transpor aquilo que eu sei, de colocar em prática aquilo que eu aprendi na teoria com os livros, com os artigos, com as videoaulas, com os encontros presenciais que você teve então com o seu orientador educacional. É o momento de você transpor esses conhecimentos e aplicá-los realmente conforme a necessidade da realidade, conforme realmente o que a demanda está necessitando então de mim. E a partir dessas dimensões, né, vão se estruturar alguns objetivos, como o fato de reconhecer essa liberdade de aprender, reconhecer essa liberdade também de ensinar, porque nós aprendemos e ensinamos tudo numa roda também que se retroalimenta, o nosso exercício de pesquisadores, de divulgadores de uma cultura, né, a respeito também de termos uma noção de tolerância às adversidades que vamos encontrar na nossa prática profissional e práticas também de estágio, valorização de experiências até mesmo extraescolares,
Principalmente quando eu faço, por exemplo, um estágio em diferentes contextos. Eu, particularmente, até hoje é um dia, né, de desenvolver um estágio aí em um grupo de escoteiros, ao qual estou então fazendo meu estágio, uma outra graduação que estou fazendo, minha terceira graduação em psicopedagogia, e vou fazer então um estágio, né, num grupo de escoteiros com uma abordagem pensando em algumas atividades elencadas, questões sensoriais, por exemplo, para crianças com transtorno espectro autista. Então vou desenvolver um plano de ação para então esse ambiente extraescolar, né? Esse ambiente não formal, uma ONG, por exemplo, como é o caso aí de um grupo de escoteiros. E tendo em vistas mesmo essa questão da democratização, né, da própria gestão do próprio ensino em si. Então tudo isso quando nós citamos essas relações voltadas às dimensões do estágio, como nós citamos, dimensão essa tanto política, né, quando nós temos essa será que é isso que eu quero para mim? A questão social do desenvolvimento das competências e essa transposição, né, dos conhecimentos que aplicar a teoria então na própria prática. E depois disso, depois de entendermos essas dimensões do estágio, entendemos principalmente, agora eu chamo a atenção de vocês para as dimensões e as suas etapas então do próprio estágio supervisionado, que ele está atrelado então ao ano a qual você entrou. Então, dependendo do ano, da turma a qual você entrou, né, a etapa a qual você se encontra, você tem um plano a ser então seguido. E isso, né, o AVA ele vai estar direcionando, né, é importante pensarmos que nós temos aí basicamente 4 diferentes tipos de postagens. Então, dependendo do ano, do período que você entrou, né, no seu curso de licenciatura, por exemplo, você vai ter um tipo de possibilidade, conforme mesmo o número da sua matrícula. Como, por exemplo, quando pensamos numa primeira possibilidade, pensamos em alunos, por exemplo, que entraram lá no ano de 2012 até meados de 2015, nos cursos, então, por exemplo, de licenciatura, né? E aí nós temos nessas turmas algumas características um pouco mais antigas, mantendo algumas possibilidades, mantendo algumas características do curso de origem e uma perspectiva de facilitar até mesmo essa continuidade das atividades que forem então realizadas, atividades então que foram, e mantendo, né, esse formato ao qual o aluno quando ele ingressou. Então, por exemplo, para esses alunos que entraram então de 2012 até 2015, nós temos um primeiro momento, né, um período regular, por exemplo, onde o aluno ele envia o termo de compromisso lá no AVA. Esse termo de compromisso, após o seu deferimento, ele após isso envia o seu plano de estágio, né, o seu plano de ação em si, e depois envia a sua ficha de frequência e por fim a produção conceitual. Depois disso, né, caso ele não consiga, né, a contento nesse período, né, ele tenha que fazer uma segunda chamada porque não se atentou aos prazos, ou perdeu os prazos, ou teve uma nota insuficiente a qual fez esse aluno entrar em processo de segunda chamada. Então, nesse momento, ele também envia o termo de compromisso, que ele é praticamente carro-chefe de todas as etapas em si. Então, o primeiro passo é realmente essa consolidação entre a instituição de ensino e a unidade concedente. Claro, quando pensamos em uma unidade concedente pública, existe primeiramente uma comunicação da orientação educacional para com a Secretaria de Educação, no caso, né, das licenciaturas. E depois disso o carro-chefe, que é, como nós citamos ali, o termo no próprio AVA. Então, nesse segundo momento, né, na segunda chamada, termo de compromisso, plano de ação, ficha de frequência e também produção conceitual. Depois disso, caso você também não tenha ainda entregue na segunda chamada, somente se você reprovou, né, ou não postou, né, lá na primeira etapa e na segunda etapa que nós citamos, você também terá termo de compromisso, ficha de frequência e também produção conceitual. Provavelmente nessa etapa, né, chamando de etapa 3, você entrará em processo de regime então tutorial. Então essa é uma primeira possibilidade para vocês alunos que entrarem e se atentem a isso entre 2012 e 2015. Então temos esse esqueleto.
depois mais detalhes vou deixar aqui embaixo também, o próprio manual de estágio para que vocês possam então ter acesso, e também lembrando que vocês também têm acesso a esses manuais lá em materiais complementares ali do seu AVA. Uma segunda possibilidade, portanto, semelhante ao que nós citamos então na primeira possibilidade, agora para alunos que ingressaram lá no ano de 2016 até 2017, finalzinho de 2017. Então essa segunda possibilidade, ela se mantém, né, para esses alunos, e tem como perspectiva essa possibilidade facilitar as atividades que ele fez anteriormente, né, no formato e mantendo essas características. Então, lembrando, em planos normais também, o termo de compromisso do AVA, ele é carro-chefe, né? Então nós temos o termo de compromisso. Caso o aluno não postou no período regular, ele vai para uma segunda chamada desse termo de compromisso, posta novamente o termo de compromisso, ou vai para fases subsequentes, então com alguns refeitos desse termo de compromisso. Então nessa etapa de 2016 e 2017, ele vai ter algumas tentativas de postagem do termo de compromisso de estágio. Lembrando, não esgote essas 3, 4 tentativas que possivelmente você terá para envio do seu termo de compromisso, porque muitas vezes isso acarreta ônus para o aluno de ter que pagar muitas vezes uma segunda chamada, ou ter que fazer a matéria novamente em regime tutorial. Mas de forma geral, para esses alunos que entram em 2016 e 2017, caso eles não postem na primeira etapa o seu termo de compromisso, ele vai então para uma segunda chamada, ele vai para alguns refeitos dessa segunda chamada e posteriormente até mesmo enviar isso num processo de recuperação. Mas basicamente também termo de compromisso, plano de ação, ficha de frequência e também produção conceitual. Uma terceira possibilidade, nós temos também a própria necessidade de algumas adequações, né, alguns encontros do próprio MEC com a instituição de ensino, até para ajustar algumas etapas, algumas situações, e validar também o próprio curso, né, dar um ranqueamento na pontuação do próprio curso. Então, em 2018, nós temos também algumas etapas bem básicas. Então, para alunos que entraram neste ano, 2018, nós temos também termo de compromisso, ficha de frequência e também produção conceitual. E uma última possibilidade é para alunos que entraram, né, no ano de 2019. Também nós temos 4 etapas nesse processo. Isso, claro, vale tanto para alunos dos cursos de licenciatura como também de bacharelado, certo? Também segue a mesma lógica. Termo de compromisso, plano de estágio, ficha de frequência e também produção conceitual, que é o nosso relatório de estágio. Aquelas 10, 15, às vezes até 20 páginas, muito semelhante à construção de um artigo científico, né? Com a capa, contracapa, sumário, ali uma breve introdução, desenvolvimento, tendo como espelho o próprio manual de estágio. Ele vai dar algumas orientações do que é importante conter, né, nesse próprio relatório, nessa própria produção então conceitual. Lembrando que é muito importante e até obrigatório, vamos pensar assim, que todo o fluxo administrativo, todo esse fluxo pedagógico desse estágio supervisionado para autorização, para realização e até para comprovação das disciplinas do próprio estágio supervisionado, ou seja, seguir esse passo a passo, são critérios tanto pedagógicos como também critérios aí administrativos. Então, hoje falamos justamente sobre essas diferentes dimensões do estágio que nós citamos, tanto políticas, sociais e também de transposição, e citamos então essas 4 etapas do estágio, tanto alunos que entraram em 2012 até 2015, né? Até alunos que entraram ali em 2016 até 2017, alunos que entraram em 2018 e também a possibilidade de alunos que entraram em 2019. Também nós temos agora, para alunos que entraram agora em 2023, algumas características específicas. Então é muito importante, por mais que você já tenha feito alguns estágios em etapas anteriores, sempre se atente ao manual de estágio vigente que está então postado no seu ambiente virtual de aprendizagem. Já, senhores, realmente agradeço a presença de vocês aqui.
Encerro com vocês aqui nas mídias, no YouTube, no próprio Instagram e continuo com vocês aqui então no próprio Google Meet. Um abraço a vocês e até a próxima. Tchau, tchau! Yeah.